Olá, o Câmara Entrevista de hoje vai falar sobre literatura. Em dezembro de 2017, nós recebemos aqui no programa o escritor jauense Reginaldo Castro, que na época buscava apoio para conseguir lançar a sua primeira obra. O tempo passou e ele atingiu o objetivo, lançou aqui o seu primeiro livro, Caçada em Los Angeles. E hoje eu estou recebendo novamente para falar um pouco mais sobre o livro lançado, o escritor jauense Reginaldo Castro, que escreve sob o codinome, o pseudônimo Alan Castro. Reginaldo, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Obrigado, Ângelo, pela oportunidade dessa entrevista e explicar um pouquinho mais sobre os detalhes de Caçada em Los Angeles. Bom, Reginaldo, você esteve aqui em dezembro de 2017, na época em busca de apoio financeiro para conseguir lançar a sua primeira obra. O tempo passou, você conseguiu atingir o objetivo, o livro está aqui nas minhas mãos, mas naquela época, inclusive, a ideia era que o título fosse diferente, né? A ideia era de Mentes Assassinas. Agora, na verdade, virou Caçada em Los Angeles. O que aconteceu nesse período? Houve alguma mudança na trama? Conta pra gente como é que foi a ideia de alterar o título do livro. Bom, no momento quando escrevi, né, que eu vim aqui com os rascunhos, mostrei, né, para o pessoal ver, né, aqui na gravação, ainda estava em fase, né, a construção dos personagens, a construção do livro, né, que tinham sido 6 meses de pesquisa para poder elaborar a história. Bem, então, aí no momento era Mentes Assassina por causa da ideologia do personagem, né, Sim. do domínio de mentes. Mas, em razão de seriados, né, com mentes diabólicas, mentes próximo a esse título, então resolvi fazer uma pesquisa, né, e assistindo um filme de caçada, daí eu lembrei Los Angeles, né, por que não pesquisar Caçada em Los Angeles? Daí pesquisei e não tinha nada nesse objetivo, nessa direção, né? Então eu acabei titulando Caçada em Los Angeles. E na época também eu estudava com os Testemunhas de Jeová, e era um nome muito pesado, né? Onde eu precisei fazer algumas mudanças também. Então, em virtude disso, passou a se chamar Caçada em Los Angeles. Bom, o livro foi lançado oficialmente no segundo semestre de 2019. O título mudou, mas o enredo da história segue o mesmo daquele que a gente havia falado aqui no fim de 2017, Reginaldo? O enredo é a mesma coisa, ação, aventura, desdobramento da história, né? Sem deixar nenhuma... assim, como eu diria, nenhuma falta de ação no livro, né? Porque geralmente eu gosto de escrever com bastante ação e fazer com que os personagens se interagem também, né? A ideia é prender, né, a pessoa que está lendo o livro com bastante ação, muitos diálogos envolventes, para que a pessoa tenha vontade de continuar lendo o livro, né? O começo, essa intenção era minha, né? Trabalhar com menos narrativa e mais diálogo, né? Que pode, no livro tem mais diálogo entre os personagens, tem as narrativas também, mas são narrativas que, para deixar o pessoal mais na curiosidade, né? Bom, para o pessoal de casa entender, esse livro ele é um romance policial com bastante ação. E nós temos aí 3 personagens principais dentro dessa história, não é? É a delegada Rosa, o vilão Maicon Figueroa e o capitão Roger, que fica nos Estados Unidos, em Los Angeles. Conta mais pra gente como é que surge a história, como é que esse enredo vai progredindo ao longo das páginas do livro aqui. Bom, tudo começa na cidade de Los Angeles, né? Os detetives Hooper e Kraus, eles são chamados que tem uma
moça, né, praticamente morta, né. Aí eles chegam lá, só que na verdade a moça não chega a estar em óbito. Então eles conseguem socorrer a moça. E ela é uma ex-namorada desse Michael Figueroa. Que é o vilão. Que é o vilão. E daí chegando lá, eles começam a fazer pergunta, né, para personagem, né, para Cindy, que é o nome dela, e ela conta como foi. Daí o Capitão Roger, ele lembra que deu aula de treinamento para policiais novatos em São Paulo. E nesse decorrer, ele lembra da Rosa, que é levantada delegada, uma delegada nova de 22 anos, Rosa Lima, e ele entra em contato através por e-mail para ela levantar sobre a ficha de Michael Figueroa, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aí ela fica surpresa, né? E ela faz o levantamento do vilão, né? Do Michael. E ainda por cima é convidada para chegar até Los Angeles para fazer a infiltração, como que ele era procurado pela polícia no Brasil e procurado pela polícia internacional. Então ela foi a escolhida do Capitão Roger pela dinâmica de prisões dela como novata a integrar a equipe de Los Angeles. Inclusive, quando ela assume esse caso, antes de assumir, ela havia feito uma grande prisão de um traficante de drogas aqui no Brasil. Então é uma delegada que está em ascensão na carreira. Ela está em ascensão na carreira, ela e a equipe dela, né, a Ana Frávia e mais 2 policiais, a Carol, elas conseguem interceptar um caminhão de carregamento de drogas e arma, né, e elas conseguem, juntamente com um novo policial, Creighton, prender esses bandidos. E esse bem feito vai parar para o Capitão Roger, lá em Los Angeles, e ele lembra que foi ele que treinou ela, né, quando ele esteve no Brasil há 2 anos antes. Reginaldo, vamos falar agora um pouquinho sobre o vilão, a construção desse vilão, Michael Figueroa. O grande poder dele é conseguir interferir, né, tomar a mente da outra pessoa, conduzir a mente da outra pessoa. Quando que ele adquiriu esse poder? Como é que você construiu esse personagem que é um vilão? A mãe dele é a personagem que faz parte, né, a mãe do Michael, ela é uma psicóloga, né? E a psicóloga, ela trabalha com a mente da pessoa, né? E ele, desde menino, ele se interessa pelo trabalho da mãe dele. Embora o pai dele seja um advogado de sucesso, ele começa a prestar mais atenção nas conversas com os clientes da mãe dele, e é onde ele tem a ideia de usar essa mente para o mal, né? Para criar, roubar, entrar na mente das pessoas para fazer assinar documentos, passar senhas de banco, né? Tipo de um processo paranormal. É um dom que ele adquire durante a adolescência. Durante a adolescência, durante os 14 anos. Ele começa, na verdade, com 7 anos, né? E ele vai se desenvolvendo a mente nesse decorrer dos anos até chegar aos 14 anos de idade. Bom, e o processo de criação de toda essa história, hein, Reginaldo? Você se baseou em quê? Como é que surgiu a inspiração para escrever o livro? Bom, em primeiro lugar, eu andei assistindo muito filme de hipnose. Ação, hipnose. Né? Hipnose, muito filme que os vilões usam, né, os poderes paranormais para poder
adquirir vantagem em cima das pessoas, né? Então, aí eu reconstruí uma história em cima dessas bases, né? Para poder fazer o personagem. Qual seria o ponto alto do livro, na sua opinião? Você como autor do livro, né? Como escritor, a gente percebe que a Rosa acaba indo para os Estados Unidos, né? Há essa conexão, essa interlocução com a polícia americana, com a polícia ali de Los Angeles. Mas, na sua opinião, qual que é o ponto alto do livro, para o pessoal de casa já ir ficando ainda mais curioso? Bom, o ponto alto do livro é o vilão, Maicon Figueroa. Ele, desde moleque, ele sonha em dominar mentes, tem um gênio mais atrativo para o mal, né? Inclusive, ele acaba assassinando os pais dele, né? E a irmã dele, ele solta no mundo das drogas e implanta um chip na mente da irmã dele, roubando toda a fortuna que cabe à família, até a parte da irmã dele. Nesse decorrer do tempo, a Rosa acaba descobrindo que ele tem uma irmã e vai em busca dela no tráfico de cocaína, assim, onde o pessoal fica, né? Na Cracolândia, seria, né? Aí ela consegue resgatar a irmã dele, leva para o apartamento dela e ela fica deslumbrada, né? Aí ela mostra uma foto para ela, que ela já foi da alta sociedade, tinha bons contatos, mas que ela tinha se envolvido nesse processo de transe zumbi, praticamente, né? Que ela não lembrava nem quem ela mais era. E a Rosa acabou ajudando ela a sair desse transe, pagando um tratamento, e leva ela também para Los Angeles para provar que Maicon tentou destruir com a vida dela também. E é muito difícil prender o Maicon Figueroa, né? Até por conta desse poder paranormal que ele tem. Exatamente. Ele, toda vez que ele está em processo de ser preso, ele dá 2 passos à frente da polícia. A polícia está chegando perto de prendê-lo, mas ao mesmo tempo dá 2 passos para trás. E nesse meio tem um traidor dentro da própria polícia de Los Angeles, né? Que é contato dele, mas que ninguém desconfia. Só a pessoa lendo o livro vai descobrir quem que é esse vilão. A gente não vai dar spoiler também do final do livro, mas já podemos adiantar que vai ter uma segunda edição, vai ter o 2 desse livro aqui, Reginaldo. Caçado em Los Angeles 2, A Vingança de Maicon Figueroa, vem com muito mais ação, muito mais detalhes sobre o personagem, né? Que foi construído em cima de Maicon, né? E muita reviravolta também, né? No caso, né? Legal. E para o pessoal de casa que se interessou, que está com vontade de ter acesso ao livro e conhecer os pormenores dessa história, como é que a população pode adquirir o livro, onde a pessoa pode encontrar, Reginaldo? Bom, o livro está à venda pela Drago Editora, né? Drago Editorial. É só acessar a página www.dragoeditorial.com ou pelas plataformas digitais como Submarino, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Shoptime e até mesmo pela Amazon. Tá certo. Então, pela editora Drago Editorial ou pelas plataformas digitais que todo mundo já está acostumado. Reginaldo, falando agora sobre outras obras, já para a gente caminhar para o encerramento do nosso bate-papo aqui. Você é um escritor que não vive dos livros que você escreve, né? Você trabalha no supermercado, nas horas vagas tem esse hábito, esse hobby, essa paixão pela literatura e acaba se dedicando bastante.
A gente sabe que não é fácil, né, conseguir publicar os livros, porque falta incentivo, falta apoio, mas você está aí, firme e forte na produção de outras histórias. Estou trabalhando em 4 histórias, além de Caçada em Los Angeles 2, estou trabalhando com Entre o Amor e a Religião, é um romance, né? Estou trabalhando com Caçada em Los Angeles 3 também, as origens dos Figueroa, né? Que traz mais detalhes ainda do que o segundo, que está para sair o ano que vem. E Em Busca de Medusa, é uma história mitologia grega, né? Que já está também, a maioria delas estão na faixa de 30 páginas escritas já, né? E eu queria também aproveitar, Ângelo. Pois não. A outra oportunidade, eu não tinha lançado o livro ainda, mas nessa oportunidade eu queria ver os empresários de Jaú que puder ajudar nessas próximas obras. Eu darei detalhes, quem quiser entrar em contato comigo, se interessar, colocar o nome das empresas dentro da história, interagindo os personagens, divulgando as empresas, né, de Jaú que queira dar o apoio para mim no lançamento desses livros, né? E como é que essas pessoas podem entrar em contato com você, Reginaldo? Através do Facebook, né, Reginaldo Aparecido Alan Castro, ou através do meu Instagram, Regicastro 2020. Tá certo. Reginaldo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, muito sucesso aí na sua trajetória, que você consiga lançar muitos livros ainda, viu? Obrigado. Obrigado a todo meu pela oportunidade de dar mais detalhes sobre o livro, né? E assim que lançar o segundo, se tivermos oportunidade, estarei aqui novamente para divulgar as outras obras também. É isso, nós recebemos hoje aqui no Câmara Entrevista o escritor jauense Reginaldo Castro, que lançou recentemente o livro Caçada em Los Angeles. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e até a próxima.